Então, pessoal, agora é hora de focar nas funções onde a regra de associação é uma fórmula matemática. Segue o jogo. A gente viu na aula passada que a função ela tem três componentes principais: domínio, contradomínio e lei de associação. A gente vai focar agora nas leis de associação, que são fórmulas matemáticas, beleza? A gente já viu, inclusive, alguns exemplos, depois a gente vai perceber. Começando aqui com um exemplo. O preço pago pelo abastecimento em um posto de gasolina, supondo que o litro custa R$ 4,00. O dono do posto fixou lá, o preço por litro de gasolina abastecido vai ser R$ 4,00. Como você vai saber quanto você paga? O preço vai ser o valor do litro, né, que ele fixou em R$ 4,00, vezes a quantidade de litros abastecida. Se eu chamar o preço de Y, a quantidade abastecida de X, e sabendo que esse valor do litro está fixado em 4, eu vou obter a seguinte fórmula: Y é igual a 4 vezes X, que vai me fornecer o valor pago, que eu chamei de Y, quando eu abasteço X litros de gasolina. Quando a gente define funções através de fórmulas matemáticas, fica fácil da gente calcular certos valores de função. Item A aqui: quanto será pago por um abastecimento de 20 litros de gasolina? A fórmula diz que o preço pago é igual a 4 vezes a quantidade de litros abastecido. Então, se eu abasteci 20 litros, Y é igual a 4 vezes 20, e eu vou obter aqui um valor de R$ 80,00. Muita atenção com a unidade dos valores que você obtém, né? Y é a quantidade de dinheiro em reais, certo? Olha o item B, que é um tipo de questão muito cobrado agora. Pagando R$ 140,00, quantos litros podem ser abastecidos? A gente tem que observar o seguinte: toda função ela tem uma grandeza que está em função de outra. No caso, o preço está em função da quantidade de litros abastecidos. No primeiro item, ele me forneceu a quantidade de litros que eu abasteci e perguntou quanto eu pagaria. Vocês concordam que agora ele está fornecendo quanto eu vou pagar e agora quer descobrir quantos litros seria possível abastecer? Fica de olho nisso, beleza? Então, para resolver esse item B, a gente vai substituir o Y por 140 e calcular o valor de X, certo? 140 é igual a 4 vezes X. Resolvendo essa equação, né, dividindo os dois membros da equação por 4, a gente obtém que eu posso abastecer 35 litros. Beleza? Olha só. Quando a gente começa a definir funções através de fórmulas matemáticas, a gente chega a um novo conceito, que é o de raiz de uma função. A raiz de uma função é o elemento do domínio cuja imagem é zero. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro para a gente. Olha só, eu tenho uma função de R para R, né? É uma função que leva números reais em números reais, né? O domínio é o conjunto dos números reais contra o domínio os reais também. Cada elemento do domínio é associado à sua imagem, que é definida por essa fórmula. Y é igual a x sobre 2 mais 1. O exemplo pede para eu determinar a raiz dessa função f. De acordo com a definição de raiz, para eu chegar nesse resultado, basta eu igualar a minha imagem a zero, certo? Eu quero descobrir qual é o elemento do domínio que tem imagem igual a zero. Essa imagem ela é definida através dessa fórmula, beleza? Então, para descobrir a raiz dessa função, basta eu resolver essa equação. X sobre 2 mais 1 é igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente vai obter ali que a raiz é igual a menos 2, né? X igual a menos 2 é a raiz da função. Se você quiser tirar a prova, substituindo o x aqui por menos 2, esse resultado, né, dessa expressão vai ser igual a zero. Por isso que x igual a menos 2 é a raiz da função. Beleza? Olha só, um exercício que vai ficar para vocês praticarem aí, ó. Em um açougue, certo tipo de carne teve o preço fixado em R$ 12,50 por quilo, né? Ou seja, o valor de cada quilo, R$ 12,50. Determine. Letra A fórmula que fornece a quantidade paga, eu chamei aqui de Y, né? Pedi para vocês chamarem de Y, por X quilos de carne, beleza? Você vai descobrir primeiro qual é a fórmula que associa a cada quantidade comprada de carne, o valor que você vai pagar. B, qual o valor pago por 3,5 kg de carne, né? 3,5 kg de carne. E na letra C,
R$75 dá quanto de carne? Faltou um pouco de espaço aqui, eu escrevi dessa forma, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!